Muito bem, vamos ver agora então integrais de linhas independentes do caminho. Então, quando que integrais de linhas independem do caminho? Então, vamos ver algumas coisas importantes primeiro. Suponha que eu tenha dois caminhos, C1 e C2. Digamos, C1 comece no ponto A e termine no ponto B. E C2, um caminho diferente de C1, mas que também comece no ponto A e termine no ponto B, ou seja, de A para B, no mesmo sentido, ambos. Aqui o caminho C1. Então, dois caminhos distintos que começam e terminam nos mesmos pontos. A gente sabe que, em geral, se eu mudo o caminho, a integral de linha de um campo de força F, campo vetorial, é diferente da integral de linha de C2 de F dr. Então, se eu mudo o caminho, a integral de linha muda. Então, a integral de linha, em geral, são diferentes se os caminhos forem diferentes. Observem que o campo vetorial é o mesmo. Agora, observe o seguinte. Digamos que esse f admita a função potencial, Ou seja, se esse f for um campo gradiente, se f for o gradiente de uma funçãozinha f, a gente sabe que, pelo teorema fundamental de integrais de linhas, o que eu posso concluir? Se eu for tentar resolver a integral de linha de C1 de f dr, ela vai ser o quê? Uma integral de linha de C1 do gradiente do fzinho, porque eu posso trocar o f pelo gradiente, dr. Mas a gente sabe que pelo teorema fundamental de integrais de linhas, isso aqui é o fzinho aplicado no ponto final, menos o fzinho aplicado no ponto inicial. E agora observe o que acontece com o caminho C2. Isso foi a integral de linha ao longo do caminho C1. Ao longo do caminho C2, também eu posso trocar o f, eu só mudei o caminho, O f é o mesmo, então eu posso trocar o f, já que ele é um campo gradiente, pelo gradiente de f. Porém, C2 começa e termina também em A e em B, Então começa em A e termina em B, então isso é f no ponto final, já que é a mesma função potencial, menos f no ponto inicial. E aí, então, eu posso concluir que a integral de linha de C1 de f dr, vou botar assim, fica melhor, A integral de linha do gradiente de f dr ao longo de C1 é igual à integral de linha do gradiente de f dr ao longo de C2. O importante é que esse gradiente de f, ele vem camuflado para a gente, ele vem na forma de um campo vetorial. Então eu tenho que verificar se a gente já viu como, verificar se esse cara é o gradiente de alguém. Aí se esse f admite função potencial, se ele é o gradiente de alguém, ele independe do caminho, desde que o caminho comece e termine no mesmo ponto. Então, seja C uma curva fechada, da seguinte forma, tal que essa curva C seja a união de outras duas curvas, C1 e C2. Vou fazer um desenho aqui. Então, digamos que essa seja a minha curva C. Eu vou dividir ela em dois pedaços da seguinte forma. Então, eu posso, como ela é fechada, eu posso separar aqui em duas partes, ponto A, ponto B, e dizer que esse pedaço aqui é o C1 e esse pedaço aqui é C2. Então, C2 é esse pedaço e aqui é C1. Então, o caminho C, a minha curva C, é a união de C1 com C2. Observe que a orientação no sentido anti-horário.
que é o que a gente vai chamar de orientação positiva. Então vamos tomar um campo de força F conservativo. Então seja F um campo de força, um campo vetorial, né? Campo de força seria na física. Campo vetorial qualquer, campo vetorial conservativo. E aí, se o campo é conservativo, o que eu posso concluir? Observe que a integral de linha ao longo de C1 não vai ser exatamente igual à integral de linha ao longo de C2, porque a integral de linha C1 o caminho começa em A e termina em B, e C2 começa em B e termina em A. Então, eu tenho que a integral de linha de C1 de F dr é menos, né, a integral de linha de C2 de F dr. Ou seja, como o campo é conservativo, se C2 começasse em A e terminasse em B, o resultado era o mesmo. Mas eu só mudei a orientação do caminho, né? É de B para A, então, apesar do caminho ser diferente, pelo campo ser conservativo, só muda o sinal da integral de linha. E aí agora, isso se dá porque se eu fizer o gradiente, né, C1 vai ser a função potencial. C1 vai ser a função potencial, já que F é conservativo, em B, menos a função potencial em A. Então, eu não vou colocar o sinal só para mostrar que eles têm sinal trocado, depois eu coloco o sinal de menos aqui. Então, o que seria a integral de linha de F ao longo de C2? Como F é conservativo, vai ser a função potencial no ponto final, que é A, menos a função potencial em B. E de fato, né? Sinal trocado, então eu boto o sinalzinho de menos. Então, a integral de linha ao longo de C1 é menos a integral de linha ao longo de C2. Bom, tendo feito isso, o que a gente pode concluir, né? Se eu calcular a integral de linha de f dr, ou seja, ao longo do caminho C. Como C é a união de C1 com C2, eu posso separar essa integral de linha em duas. A integral de linha de f dr ao longo de C1, mais a integral de linha de f dr ao longo de C2. Só que a gente sabe que a integral de linha, esse cara aqui é menos a integral de linha ao longo de C1, né? Então, a integral de linha de C1 de f dr menos a integral de linha de C1 de f dr. Poderia trocar também a integral de linha de C1 por menos a integral de linha de C2. Isso aqui vai dar zero. Então, a integral de linha de campo vetorial conservativa ao longo de curvas fechadas sempre vai ser zero. Uma forma fácil de ver isso, sem dividir em dois caminhos, seria o seguinte, ó. F é conservativo. Ou seja, F é o gradiente de alguém. E se eu pegar um caminho fechado qualquer, por exemplo, a curva C, dá uma volta completa, então eu posso dizer que ela começa em A, eu dou uma volta e ela termina em B, que vai coincidir com A, né? Para o caminho ser fechado. E aí, o que acontece? Então, a integral de linha de C de f dr seria o quê? Já que f é conservativo pelo teorema fundamental da integral de linha, isso aqui é a integral de C do gradiente de f dr. Ah, mas a gente sabe que a integral de linha do gradiente, né, da função f, basta achar a função potencial, aplicar no ponto final, que é B, menos o ponto inicial, que é A. Mas B está na mesma localização que A, ou seja, B é equivalente a A. Então eu posso trocar se é f de A menos f de A. Isso aqui é zero. Então a gente pode enunciar um teorema dizendo o seguinte, que se f é conservativo e C for uma curva fechada, então a integral de linha de f ao longo dessa curva fechada C é zero. Integrais de linhas de caminhos fechados são indicadas com a bola aqui, ó.
Integral de linha de C, de F e de R. Sempre que eu ver uma integral de linha com essa notação aqui, automaticamente C é fechado. É uma curva fechada. Com isso, então, a gente pode enunciar o seguinte teorema. Que a integral de linha de f de r é independente do caminho em uma região D, se e somente se a integral de linha de f de r for zero. Então, eu calculei uma integral de linha para um caminho fechado e deu zero. Eu posso concluir que a integral de linha de f de r é independente do caminho. Então, vale o se e somente se. Observem que também vale ao contrário. Que se a integral de linha é independente do caminho, a integral de linha vai dar zero. Se a integral de linha deu zero, então a integral de linha de f de r é independente do caminho, para qualquer caminho fechado C em D. Então, isso é o que a gente enunciou agora há pouco. Outro teorema importante sobre campos conservativos e integral de linha de caminhos fechados é o teorema 4 aqui. Isso está no material texto, tá? No material do Stuart, que está lá no Moodle para vocês. Suponha que F seja um campo vetorial contínuo em uma região aberta, conexa. Bom, o que é uma região conexa ou simplesmente conexa, né? Bom, são regiões que não contêm buracos. Então, se eu pegar aqui uma região fechada, então se essa região não conter buracos, eu digo que ela é conexa ou simplesmente conexa. Caso essa região contenha buracos, ela não serve para a gente, tá? Eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas. Aí a gente diz que ela não é simplesmente conexa. Então, por exemplo, uma região simplesmente conexa, que não contém buracos, e regiões que não são simplesmente conexas. Então, essa região não é simplesmente conexa porque elas estão separadas. Essa daqui contém dois buracos, essa aqui contém um buraco. Qual o tamanho desse buraco aqui? Não importa. Tem um ponto, né, que essa região não contenha, já é considerado um buraco. E aí, isso vai ser importante porque a gente vai querer encontrar a função potencial e os pontos onde a função seja contínua e diferenciável, para que a função potencial exista, tem que estar dentro dessa região. E pode ser que eu tenha problemas com o domínio da função em alguns pontos e fica difícil restringir para essa região aqui. Então aí a gente não consegue afirmar sobre o campo ser conservativo ou não. Então vamos lá para o teorema 4. Suponha que F seja um campo vetorial contínuo em uma região aberta conexa por caminhos D, né? Então uma região desse tipo aqui. Uma região que eu consigo formar ela através de caminhos, união de caminhos. E seja a integral de linha de f de r. Se essa integral de linha de f de r for independente do caminho nessa região D, então f é um campo vetorial conservativo. Então observe que agora a gente está definindo o campo vetorial conservativo, que eu já havia falado antes, mas agora a gente começa a definir. Então o que é um campo vetorial conservativo? Isso quer dizer o quê? Que f admite função potencial. Então, se f admite função potencial, a gente diz que ele é conservativo. E a integral de linha é independente do caminho. Então, f é conservativo e a integral de linha é independente do caminho. Vamos observar o seguinte teorema. Observe que ele diz, se f for um campo do R2 conservativo, f é um campo vetorial conservativo, onde as funções p e q possuem derivadas parciais de primeira ordem, porque eu vou derivar apenas uma vez contínuas no domínio D, então as derivadas têm que existir, senão não faz sentido. Então, em todos os pontos da região D, vale essa igualdade aqui. A derivada parcial de P em relação a Y tem que ser igual à derivada parcial de Q em relação a X. Isso para um F no R2. E se o F estiver no R3? Aí essa igualdade aqui deixa de existir, né? Não tem mais essa igualdade. Então, existe, na verdade, como se fosse um caso geral. O que a gente faz é o seguinte, ó.
Só que observem, só vale a ida. Eu já sei que f é conservativo, então vale essa igualdade. Valendo essa igualdade, eu não posso afirmar que f é conservativo. Eu vou ter um outro teorema com algumas garantias. A região que eu estou trabalhando, região D aqui, que ele não fala nada sobre ser simplesmente conexa. Então, se f é conservativo, basta que eu tenha uma região D, né, e as funções P e Q sejam diferenciáveis nesse domínio D, e aí vai valer essa igualdade. Agora, se a região conter buracos, eu não posso fazer a volta de se essa igualdade valer, então f é conservativo. Mas a pergunta é, e se f for do R3? Se f for um campo vetorial do R3, se f for uma função do tipo P, QR, né, com 3 coordenadas, então, se f é conservativo, valendo aqui as condições do enunciado do teorema, então, o hot de f tem que ser o vetor nulo. Só lembrando, né, que o rotacional eu calculo através de um determinante. I, j, k, derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada em relação a z, e as coordenadas p, q e r. Apesar do teorema de Green, que a gente vai enunciar há pouco, ser no R2, a gente vai precisar, em alguns momentos, em alguns exercícios, verificar se o campo é conservativo e ele vai ser um campo vetorial do R3. Né? Só lembrando que essa igualdade aqui vem do rotacional, porque se o meu campo vetorial F tiver apenas duas coordenadas P, Q e aqui for 0, for do R2, nem vou botar o 0 no Z, somente P e Q, e eu calcular o rotacional, observem. Então, na verdade, primeiro eu vou dizer F, se F é conservativo, então, hot de F seria o caso mais geral. É 0, é o vetor nulo. Então, vamos verificar que, de fato, a gente chega nessa igualdade. O hot de F vai ser I, JK, derivada em relação a X, em relação a Y, em relação a Z, já que é de ordem 3, P, Q. Como eu estou no R2, na minha função, né, coloco o 0 aqui. Só que isso tem que ser 0 para ser conservativo, tem que ser o vetor nulo. E aí eu calculo o determinante. Bom, o determinante desse cara aí vai ser um vetor, 0 na direção I, derivando o Q, só que o Q depende somente de x e y, eu estou no R2, vai dar 0 na coordenada I, 0 na coordenada J, e na coordenada K eu vou derivar o Q em relação a x, menos a derivada de P em relação a y. Lembrando que P e Q dependem apenas de x e y, porque eu estou no R2. É a derivada de P em relação a y. Só que isso tem que ser o vetor nulo para ser conservativo. O rotacional tem que dar 0. E aí eu igualando as coordenadas, eu vou ter que a derivada de Q em relação a x menos a derivada de P em relação a y tem que ser 0. O que implica que a derivada de P em relação a x tem que ser... em relação a y tem que ser igual à derivada de Q em relação a x, que é o enunciado do teorema. Eu só tenho que tomar cuidado com algumas coisas quando eu estiver trabalhando com as curvas, tá? Em geral, a gente trabalha com curvas simples. Ela pode ser aberta ou pode ser fechada. Curvas simples são curvas que não se interceptam. Então, por exemplo, essas duas da esquerda são curvas simples, uma aberta e uma fechada, e as da direita que se interceptam. Então, não são simples, né? E aí eu não posso usar para o teorema. Então, a minha região é fechada, mas é formada por essa curva aqui da direita. Então, o teorema não é válido. Tem que tomar cuidado com isso.
Ou eu quebro em várias regiões, eu resolvo várias integrais de linha. Ou eu não posso afirmar nada aqui, dizer que o campo é conservativo. Ah, mas a região é fechada. Sim, mas a curva não é simples, tá? Ela se auto-intercepta. A integral de linha daria problema aqui em algum ponto. Observe que o teorema 5 não é C somente C. Ele simplesmente diz que se f é conservativo, né, tal que as coordenadas tenham derivadas parciais contínuas na região D, então, em todos os pontos dessa região D, a derivada parcial de P em relação a Y é igual à derivada de Q em relação a X. Ou seja, se f é conservativo, vale essa igualdade aqui. Aí eu não posso simplesmente agora dizer se vale a igualdade, então f é conservativo. Cuidado, porque o teorema 6, né, é muito parecido com o teorema 5, porém seria a volta, né? Só que observem, ó, eu tenho um campo vetorial f qualquer, né? Eu não posso sair dizendo o seguinte, eu calculei as derivadas parciais, então f, né, a derivada de p em relação a y é a derivada de q em relação a x, então f é conservativo. Não. Tem que valer algumas premissas. Primeiro, a região tem que ser simplesmente conexa dentro da região D, ou seja, não pode conter buracos. F, né, as coordenadas P e Q tem que ter derivadas contínuas, assim como antes. E aí sim, se a derivada de P em Y for igual à derivada de Q em X em todo ponto D, ou seja, para qualquer ponto dentro da região D, eu posso dizer que f é conservativo. Então, o teorema 5 diz que se f é conservativo com derivadas parciais contínuas nas coordenadas, então vale essa igualdade. E o teorema 6 diz o seguinte, que se vale a igualdade, né, se as derivadas parciais aqui de P em Y e de Q em X são iguais, desde que a região D seja simplesmente conexa, ou seja, não contenha buracos, então eu posso dizer que f é conservativo.